Invisto há um tempo e venho aprendendo aos poucos como investir nesse mercado financeiro. E vim trazer um pouquinho para vocês de tudo que eu já aprendi até agora e aprender um pouco mais com vocês também. Eu sou Juliana Dama, não sou economista, não sou especialista na área, mas sou uma pessoa curiosa e que busca aprender bastante sobre esse mercado aí com inúmeras possibilidades. E vim aqui para poder dar um pouco mais dessas dicas e dispor um pouco mais desse conhecimento para vocês também. E o primeiro passo, e para mim um dos mais importantes que eu já aprendi até agora, é tenha a sua reserva financeira, sua reserva de emergência. E para que serve tudo isso? Vamos imaginar aqui um cenário hipotético, onde você começa a investir na Bolsa de Valores hoje e o único dinheiro que você tem é esse que você acabou investindo. Mas aí acontece alguma coisa e te exige ali ter um dinheiro extra para aquele momento. Por exemplo, seu gás acabou, ou às vezes o seu chuveiro queimou, ou até mesmo seu filho adoeceu e você está precisando de um dinheiro extra para aquele momento que não estava dentro do seu orçamento. De onde que você vai tirar se você não tem essa emergência para aquele momento ali? Então, o primeiro passo que você vai tentar lembrar, a primeira coisa, é que você tem aquele dinheiro investido. Só que não é o ideal, porque quando a gente investe, o melhor não é tirar esse dinheiro, porque a gente pensa em investimentos a longo prazo. Então, esse dinheiro emergencial se enquadraria justamente nisso, para te dar essa liberdade e essa tranquilidade também, caso você precise para aquele momento. E por que a gente fala que os investimentos eles acabam sendo a longo prazo? Porque além de ter a questão da valorização da empresa, dos dividendos que entram, temos também a questão de que a bolsa, o mercado financeiro em si, ele é muito variável. Então, quando se trata de algo variável, pode ser que naquele momento que você mais esteja precisando, possa ser um momento de queda ali do mercado financeiro. E é onde você acaba saindo, perdendo diante daquela situação por ter tido uma necessidade e que acabou te fazendo vender sem pensar duas vezes, sem pesquisar a respeito. Então, a gente fala que não é a melhor opção. Então, a melhor opção é você ter esse dinheiro para te socorrer naquele momento e você conseguir fazer seus investimentos de forma tranquila. E qual seria esse valor de emergência? É de aproximadamente 3 a 6 meses dos seus custos gerais, seus custos mais necessários. Água, energia, internet, aluguel, caso você pague, ou às vezes o financiamento da sua casa também, caso você tenha aí um financiamento da sua casa própria, entre outras despesas que são ali as emergenciais mesmo, aquelas que não tem como você ficar sem. E eu sei que é difícil juntar um montante desse. Quando a gente fala de um valor mais ou menos de 3 a 6 meses das suas despesas para te manter tranquilo, parece um pouco impossível, né? Mas confesso para vocês que não é. Atualmente eu não tenho, porque eu precisei retirar esse dinheiro para fazer a compra de um carro, porque era o que eu precisava para aquele momento. E eu sei que não é o que eles geralmente indicam, né? Quem cuida dessa parte de finanças, eu sei que eles falam que carro não é um investimento bacana, porque gera todo um gasto, mas para minha realidade naquele momento era necessário. Então, para eu não perder a oportunidade, eu acabei retirando esse dinheiro de emergência para inteirar ali o que eu precisava, só que eu já comecei a fazer o compromisso de voltar a guardar esse dinheiro. Então, eu invisto uma parte, guardo uma parte para emergência e a outra parte eu gasto também com as minhas despesas gerais, né? Então, digo para vocês, é possível, só que precisa de organização e o principal, força de vontade, porque não é fácil. Geralmente, as coisas são muito acessíveis, ainda mais hoje em dia nesse meio online que é só entrar no aplicativo e fazer suas compras ali, tudo muito acessível pra gente. Só que é necessário saber o seu objetivo para aquele momento, para você deixar essas outras coisas para depois, em uma outra oportunidade também. E assim como eu, você também pode investir uma parte do seu dinheiro e guardar a outra na sua reserva de emergência. E onde você pode acabar colocando esse dinheiro? Eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, que são algumas possibilidades de investimentos. Você pode colocar no CDB diário, no Tesouro Selic ou até mesmo na caixinha da Nubank. Eu particularmente gosto da caixinha da Nubank
porque o resgate dela ali é imediato, é de fácil acesso, é de toda a dinâmica do aplicativo, já sou cliente há um bom tempo, então eu gosto de fazer a minha reserva por lá. E independente desse local que você escolha colocar o seu dinheiro, é necessário que você escolha um local onde você possa fazer essa retirada de uma forma mais fácil, porque se é para emergência, é para um momento que você não teve ali previsão do que poderia acontecer, então esse resgate ele precisa ser de uma forma imediata e de uma forma facilitada também, só que também não pode ser tão facilitado ao ponto de você deixar junto com o seu dinheiro que você movimenta no seu dia a dia, para não ser tão fácil de gastar ao ponto de você só ir lá e passar o débito ou até mesmo um Pix. Então precisa de ser um dinheiro de fácil acesso para você retirar, mas não tão fácil para você gastar no seu dia a dia. Então não misture ele com o dinheiro que você vá administrar ali no seu dia a dia, que você vai fazer suas compras, que você vai pagar suas despesas. Então ele precisa ser um dinheiro separado, até mesmo para você saber o montante que está. Porque quando a gente mistura, você não tem muita noção do que está sobrando ali, que seria a sua caixinha de emergência, e do que é realmente o dinheiro que você vai gastar no seu mês. E nós já falamos aí um pouquinho da caixinha, né, da nossa reserva de emergência, então vamos falar agora sobre a questão dos investimentos. E sobre investimentos, o mais importante da gente saber é que nós precisamos aprender a diversificar o nosso dinheiro, os nossos investimentos. E mesmo que seja pouco, é importante que você saiba e comece a ter esse hábito desde o início, porque depois, se você já plantou esse hábito ali no seu dia a dia, na sua carteira, né, de investimentos, você vai levar isso a longo prazo e mesmo que seja pouco ou muito, é importante que você tenha esse hábito na hora dos seus investimentos. E algo importante de saber é que o mercado ele tem várias formas de você fazer os seus investimentos. Seriam eles aí, então, a renda variável, que seriam as empresas, né, as ações que a gente compra, as rendas fixas, que seriam, então, o CDB e o Tesouro Selic, e também os fundos imobiliários, que seriam aí shoppings, galpões, entre outras opções que a gente tem também. E a outra, que acredito que praticamente todo mundo conhece, que são as criptomoedas, né, que seriam aí os bitcoins, ou até mesmo os ETFs. Então, para ser mais objetiva e clara com vocês, vamos começar pelo mais fácil, que seriam aí as rendas fixas, que tem Tesouro Selic, né, para ser retirado até 2027 ou até 2029. E temos também os fundos imobiliários. Mas lembrando, eu vou falar agora da minha carteira, mas não necessariamente vocês precisam fazer os mesmos investimentos, porque às vezes vocês conseguem encontrar empresas que fazem mais o tipo de vocês. Então, atualmente eu tenho na minha carteira a ALZR11, que é um fundo de tijolo no segmento híbrido, a REC11, que seria um fundo de papel, e eu tenho a BCFF11, que é um fundo dos fundos, que no dia de hoje, da gravação desse vídeo, ela está no valor de R$ 8,58. E atualmente está no valor abaixo do que ela geralmente vale. E temos também as ações, as famosinhas ações conhecidas por todo mundo, né, que é a mais comentada aí do mercado. Mas o importante de saber dessa parte, é sempre importante olhar para as empresas dos setores perenes, que seriam eles o Banco do Brasil, a Taesa, que seria aí no segmento de transmissão de energia, a Vivo, que seria no setor de telecomunicações. E temos também um setor bem comentado, que é a parte de seguros, que seria BB Seguridade. E você pode acabar dividindo entre formas iguais, colocar um pouco em cada um desses segmentos, para você ter aí as suas diversidades, ou então você também pode optar por investir somente nos fundos imobiliários, que eles acabam pagando ali de forma mensal. Bom, esses foram aí um pouco dos meus investimentos. Acabei trazendo aí para vocês um pouquinho da minha carteira, mas lembrando, você não precisa investir do mesmo jeito que eu. Você pode optar e fazer as melhores escolhas para você. Mas lembrando, não deixe de investir. Busque aí a sua liberdade financeira. Começa hoje. E mesmo você achando que é pouco, a gente começa do pouco mesmo. Às vezes a gente pensa que não vai dar em nada,
mas a longo prazo o dinheiro ele vai rendendo e vai virando aquela bola de neve mais gostosa de ver. Então não importa se você está colocando R$100 ou R$10.000, o importante é você começar. Quando eu comecei também, eu pensei que era pouquinho. A gente colocava R$100, R$200 e não tinha condição de colocar mais. Só que de acordo com que a renda foi aumentando e os investimentos foram progredindo também, a gente acabou colocando a mais na carteira. Então, não importa a quantidade que você vai colocar hoje. O importante é você não desistir porque é pouco. Porque de grão em grão a galinha enche o papo, não é? E é para os investimentos também, esse ditado popular aí acaba se encaixando muito bem. Então, não se envergonhe e não se intimide por ser pouco. Começa com o que você tem. E eu vou precisar confessar uma coisa para vocês. Quando você vê o seu dinheiro se multiplicando e cada vez mais crescendo ali, virando aquela bola de neve mais gostosa de se ver, você vai tomando gosto. E eu te falo que é o gosto mais prazeroso que existe, é você ver o seu dinheiro rendendo. Então é uma fonte independente se você trabalha por conta própria, se você trabalha para os outros. O importante é você ter ali essa segunda opção, que seria ir pensando mesmo a longo prazo. Seria a sua aposentadoria, porque afinal de contas a gente sabe que não dá para depender de governo. Ainda mais quando você trabalha por conta própria, assim como eu. Então é muito prazeroso. E se eu fosse você, eu começava com o que você tem. Independente de quanto for, comece. Senão, no futuro, te garanto que um dia você pode se arrepender de não ter começado antes. Então, escuta essa dica que eu tô te falando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês, eu não sou especialista na área, mas sou uma pessoa que está buscando sempre evoluir e quero que vocês evoluam junto comigo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também no nosso canal para que você possa nos dar uma forcinha aí e nos ajudar a crescer também. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!